Acho que para falar é melhor tirar a máscara, né? Porque senão não vai dar para entender, né? Pode ser, Não é? mas fica. Aham. Tem pouca gente, isso. Que é álcool gel. Perspectiva para o ano que vem é pior ainda, né? Ah, certeza. Porque Principalmente se a gente não souber como que vai ser essa pandemia, né? todo mundo fala por 5 milhões e meio, Maria José, mas na verdade isso não vai nem literalmente tapar o buraco do dente, na Não, não vai. verdade, né? Não vai. Porque a nossa folha é 5 milhões. Porque eu Entendeu? tô vendo, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tinha pedido 10 bilhões para cobrir. A União falou que só vai mandar 2. Só, a gente vai fazer o quê com esse dinheiro? Foi uma Exatamente. coisa nem outra. Com certeza. Tá ao vivo, gente, quando vocês quiserem. Amigo, você faz a cultura? Fala que quer audiência pública sobre a LDO? Você quer que eu fale? Pode falar. Quer que eu fale? Tá ligado. Tá ligado, Carol? Boa noite a todos. Boa Primeiramente, queria agradecer a presença de todos, da Maria José, secretária de Finanças da Prefeitura. Declaro aberta a audiência pública sobre o projeto de lei da LDO de 2021. E, apesar de ser uma audiência pública sem a presença do público, quero ressaltar que a população pode participar pelo meio do site e do Facebook, mandando perguntas e questionamentos, que a gente responde ao vivo. Obrigada. Passo a palavra para a Maria José. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Bom, essa audiência é para apresentar o projeto da LDO de 2021, a qual a gente apresenta através de todos os anexos que são obrigatórios por lei, e onde a gente se preocupa em direcionar o orçamento de 2021, seguindo as normativas da lei, se preocupando com o repasse de terceiro setor, com as despesas se estiverem elevadas, quais as situações que nós devemos tomar, se a arrecadação tiver uma queda, quais as situações que nós devemos agir para que essa arrecadação tenha um menos impacto possível dentro das despesas do município. Seguimos, assim, mais ou menos a mesma linha para 2020, não tem valores, porque a LDO é mais para direcionar o orçamento mesmo, e enviamos os anexos. A nossa preocupação é principalmente com a pandemia, que a gente não sabe o ano que vem como que essa situação dessa pandemia vai se tratar, se ela acaba, se ela não acaba, se a gente tem que aprender a conviver com ela por um bom tempo ainda. E isso tem trazido muitos transtornos para o município, assim como para o Brasil como um todo, né? Porque a população tem passado dificuldades financeiras e com isso não pagam os impostos, e com isso a gente tem um problema financeiro dentro do município. Os salários a gente tem que pagar, os direitos trabalhistas são dos funcionários, que eles acabam ocorrendo a cada ano, com quinquênio, com sexta parte, férias, etc. Além das rescisões, que tem algumas aposentadorias que aconteceram, que são valores altos de funcionários que aposentaram e que, obviamente, é direito deles de receber, mas tudo isso traz uma situação financeira complicada para o município. E esse ano de 2020 ele tem sido um ano bem atípico. 2019 já foi um ano ruim e difícil, porque foi o primeiro ano de mandato de presidentes e governadores, e normalmente os primeiros anos, na própria contabilidade, o Osiel, que é contador, sabe, a gente aprende na faculdade que o primeiro ano de mandato é o ano do remédio amargo. E foi o que o presidente e o governador fizeram, realmente. Cortaram verbas, a gente teve uma queda de arrecadação muito grande de repasses do federal e do estado ano passado, e esse ano foi um pouco pior devido à pandemia. Então, a pandemia nos pegou bem desprevenidos, a gente não imaginava que isso ia acontecer, e tivemos uma queda assim, absurda, tanto o repasse federal, quanto o repasse estadual, quanto o repasse municipal. No que tange a nossa arrecadação de IPTU, que nós arrecadamos esse ano 3 milhões a menos do que o valor referente ao ano de 2019. Isso porque o ano passado já foi um ano complicado. E mesmo assim nós tivemos uma queda no IPTU de 1,5 milhão e nas receitas em geral de 3 milhões, do município apenas, fora o governo estadual e o governo federal. Maria José, analisando os anexos aqui do projeto de LDO, o demonstrativo 7, que é estimativa e compensação de renúncia de receita, está prevendo aqui 15 mil em relação à anistia de IPTU para o ano de 2021. Certo. Em 2020 foi previsto 100 mil. Por que essa redução de 100 para 15 mil? Na verdade é o seguinte, o ano passado, quando nós montamos a LDO, nós pensamos nessa anistia no sentido de isenções de IPTU.
Já esse ano, nós estamos colocando os valores de cancelamento de IPTU, não de isenção. Porque a isenção, apesar de trazer uma anistia de receita, porque a gente beneficia algumas pessoas que precisam dessa anistia, a gente passou a não sentir como uma renúncia, e sim como um auxílio, principalmente por conta da situação que nós estamos vivendo num momento que a gente não sabe se vai se alastrar para o ano que vem. Então, nós colocamos como renúncia de receita o que é cancelamento de IPTU. Por algum motivo, por alguma razão, então, mais ou menos a média por ano é de R$15 mil. Então, o refis não está previsto para essa renúncia de Não, receita? não, refis não. O refis, na verdade, Só o ele é cancelamento. uma renúncia, É uma porém ele anistia, não né? é considerado uma renúncia total porque você só tira juros e multa. O principal você mantém. Então, não é uma renúncia, né? É. Só que o ano eleitoral ele não ele é vedado e contabilmente o refis não é bem visto. Porém, todos os prefeitos normalmente são adeptos do refis para beneficiar as pessoas que têm algumas dificuldades. Eu, particularmente, sou adepta a valorizar o bom pagador. Por exemplo, através de alguma rifa para doar um celular, ou um imóvel, um carro, uma moto, enfim, alguma coisa que talvez a administração pudesse conquistar através do comércio e no final do ano fazer uma rifa para quem pagou em dia com desconto de 10%. Eu acho que seria muito mais motivador para os bons pagadores do que para as pessoas que efetivamente acabam tendo algum problema e não conseguem pagar os seus impostos e optam pelo refis. Porque o refis, qual que é o nosso desgaste no refis? Esse mandato de 2017 a 2020, nós tivemos refis em 17, em 18 e 19. E, normalmente, as pessoas que adeptam ao refis são as mesmas. Elas fazem num ano, pagam 1, 2, 3 parcelas, não conseguem continuar pagando, voltam no ano seguinte, fazem novamente. E, com isso, é todo um desgaste para nós contabilmente, porque você tem que cancelar todo o procedimento, voltar todos os juros e multa, aí depois adequar tudo novamente para a nova lei, fazer o desconto novamente para poder fazer um novo refis, né? Então, assim, o refis, pelo Tribunal de Contas, ele não é visto como uma renúncia, porque a gente só tira juros e multa. Porém, contabilmente, não é um bom trabalho, um bom negócio para a gente, não. Tá ótimo. Concordo com você, Maria José. Por quê? Porque a gente que paga as contas certas não tem desconto. O que acontece? Vou esperar o refis. Exatamente. A pessoa Tem o encolhe, desconto, né? Tem o tem- desconto de Você 10%. entendeu? Mas se a gente conseguisse trazer um benefício a mais para o bom pagador, eu acho que a gente conseguiria estimular mais a Sim. população a participar do pagamento à vista com desconto de certeza. 10%. Concordo com você. Maria José, outro apontamento aqui que a gente realizou na Câmara foi o demonstrativo de riscos fiscais e providências. Certo. O passivo contingente, somado com os demais riscos, deu um total de 200 mil. E na LDO do ano passado, que era para 2020, estava previsto 600 mil. Por que essa queda de 600 mil para 200 mil? Justamente por conta dessa pandemia. A gente não sabe o que vai ser o ano de 2021, né? Esse ano de 2020 já foi tão atípico, e se tudo continuar como está indo, a gente imagina que o ano de 2021 vai ser realmente um ano bem mais difícil, ainda mais que aí é o primeiro ano de mandato de um prefeito, mesmo que, caso o prefeito que está no poder consiga a reeleição, é uma nova vida, né? Um novo mandato, é uma situação bem complicada. E a gente também não sabe como que os governos federais e estaduais vão agir com relação a tudo isso que a gente está passando. Então, pensando nessa situação, a gente diminuiu esse anexo de riscos. Entendi, mas a queda na arrecadação provavelmente não será maior, ou a pandemia não vai gerar maior gasto? Pode ser, mas assim, como tudo é como que eu posso Incerto. dizer, é uma incógnita, né? A gente também não pode jogar valores muito exorbitantes, porque a gente não sabe como vai ser. E em detrimento do que a gente está enfrentando, então você fica sempre sem saber, pisando em ovos, vamos dizer assim, né? O que efetivamente, qual atitude você toma com relação a certas situações, se isso não vai ser prejudicial para o prefeito ou até mesmo para a população. Tá ótimo. Tem algum questionamento? Minha pergunta não é muito sobre a LDO para o ano que vem, mas mais como a LDO ela é uma lei de diretriz orçamentária e ela é votada e aprovada no sentido de restringir o orçamento. Quando existe uma pandemia, nesse caso,
ou quando algo acontece que o orçamento não chega no valor estimado. Né? Nesse sentido, a população que está assistindo, acho que também gostaria de fazer essa pergunta. O que o governo municipal está fazendo ou vai fazer para suportar essas despesas altas que está vindo em razão da Covid e em consequência também, da redução dos impostos, né, arrecadados. Né? Tanto está havendo a redução dos impostos e aumento de despesa. O que o governo municipal, até porque nós já estamos estudando a lei de diretriz orçamentária, está estudando para fazer já nesse ano, tendo em vista toda essa problemática que está existente? Na verdade, assim, a gente já tem feito várias reuniões, estamos estudando toda essa situação que a gente tem enfrentado, e a ideia, na verdade, além de ter redução de despesas efetivas, a gente só tem feito o que necessariamente não tem como não fazer, assim como salários de servidor, porque a gente, infelizmente, já em 2 meses tivemos que fazer a divisão de salários para a gente poder pagar todo mundo, porque não tinha caixa suficiente para todos. Para a gente não cortar salário de servidor, para a gente não atrasar salário de servidor. E, na verdade, essas despesas mais, vamos dizer assim, urgentes e necessárias, a gente consegue continuar mantendo, mas as demais a gente está tentando ou cortar contratos ou reduzir despesas. A gente já conversou com os secretários para que eles também façam esse trabalho, para a gente também não cortar literalmente, na sua secretaria não tem mais nada, ou na sua, mas para que a gente consiga sentar e conversar e cada um ver os pontos que a gente consegue reduzir para poder reduzir as despesas efetivamente. Entendi. Maria José, quais recursos vocês receberam federais e do governo do estado para auxiliar nessa crise da pandemia? O governo do estado nos mandou em torno de 178 mil para a Covid-19, especificamente para a Covid, que está disponível no site da prefeitura com o link Covid, conforme o comunicado do Tribunal de Contas e exigências deles. E do governo do federal foram 89 mil e depois uns 287 mil, mais ou menos. Esses recursos especificamente para serem utilizados com o Covid, e cada despesa referente ao Covid, o empenho tem que ser na maneira como o Tribunal de Contas exigiu, com os códigos de aplicação e informações de acordo, e também tem que estar disponível nessa página especificamente da prestação de contas do Covid. Ele está no todo da transparência, mas o Tribunal de Contas exigiu um link específico para o Covid-19. Tem mais alguma verba que está vindo? Nós recebemos agora, com relação à Lei 173, que foi feita pelo presidente do Brasil dia 27 de maio, onde ela traz uma série de vedações, proibições e exigências. Uma delas a partir de 27 de maio até 31 de dezembro de 2021, a Prefeitura está proibida de contratar, só se for substituição, ou por aposentadoria, ou por algum funcionário que saia da Prefeitura, de pagamento de vantagens, horas extras, gratificações, qualquer tipo de benefício para o servidor. Está congelado quinquênios, anuênios para as prefeituras que têm anuênios, sextas partes e tempo de aposentadoria. Está congelado qualquer tipo de aumento de salário, mesmo reajuste inflacionário, até 31 de dezembro de 2021. Aí, com isso, eles enviaram para nós, vão enviar em 4 parcelas, para a Serrana deu um total de aproximadamente 1.260.000, sendo 1.100.000 para livre utilização e 163 mil voltado à saúde e ao social, não ao Covid, e sim à saúde e ao social. Por quê? Porque o Covid, inclusive essa dúvida eu fiz um questionamento ao Tribunal de Contas, porque se fosse uma receita para o Covid, eu também teria que seguir as mesmas normativas das receitas que vieram do governo estadual e federal especificamente para isso. Eles vieram para auxiliar nessa mitigação que o Covid tem trazido para o município. Então, nós, administração, em conjunto com o prefeito e o jurídico, nós conversamos e decidimos que nós vamos utilizar essa verba única e exclusivamente para salário dos servidores, com o intuito de não atrasar os salários deles, pelo menos enquanto essas parcelas forem vindo, que são 4, né? E reservar uma parte também para o 13º, porque a gente também tem que pensar em dezembro que tem 13º de servidor. Esse dinheiro, ele não pode ser pago despesas já contratadas pelo município.
Mesmo que eu tenha um contrato empenhado já, mas que a empresa ainda vai executar o serviço e emitir nota, eu não posso. São só de despesas que vão acontecer a partir da verba ter sido creditada na conta da prefeitura para frente. Então, o que nós decidimos? Utilizar para o salário do servidor, porque com isso a gente, além de aliviar um pouco o tesouro com essa queda de arrecadação que a gente está tendo, e mesmo porque agora, mesmo com a prorrogação do IPTU para 22 de junho, que é segunda-feira, nós não sabemos qual vai ser o montante arrecadado desse IPTU, porque o grosso sempre foi na primeira parcela, que foi em maio. E esse grosso, vamos dizer assim, teve uma queda de 1,5 milhão em comparação ao mesmo período do IPTU do ano passado. Então, nós não sabemos como que vai ser essa arrecadação desse IPTU que vence agora com desconto novamente para segunda-feira, dia 22. Então, para não correr o risco, começar a usar o dinheiro para pagar algumas outras despesas, para a gente não correr o risco do servidor ficar sem salário, nós vamos reservar efetivamente para essa finalidade, para o 13º. Maria José, a gente são muito cobrados os aposentados. Os aposentados, automaticamente, os IPTUs deles não pagam, né? É cancelado. Não é automaticamente. Existem várias regras para que um aposentado ou um pensionista tenha direito à isenção de IPTU. Ele tem que estar dentro de todas elas. Sim. Ganhar até um salário mínimo e meio, per capita dentro da residência, ter a casa só para moradia, não ter uma outra casa alugada ou emprestada para alguém morar, não ter dentro na residência algum tipo de comércio, mesmo que uma lojinha, um barzinho, etc., ou a própria porta de comércio já, mesmo que ele tenha fechado, mas tem uma porta de comércio, ele perde o direito à isenção de IPTU. Tem alguns tipos de doenças que também estão na isenção de IPTU. Então, ele seguindo todas as exigências, ele apresentando a documentação que comprove isso, ele vai ter isenção de IPTU, sim. E a prefeitura comunica eles? Tudo isso já está disponível no site desde o início do ano. Nós regulamentamos, liberamos todos os termos que eles têm que assinar e providenciar a documentação. E mesmo com o período que nós fechamos o atendimento, porque teve um período quando a pandemia deu foi assustador, nós fechamos o atendimento. Aí nós fomos voltando aos poucos. Hoje o atendimento está aberto, do horário das 8 às 3, para atender todos os que forem precisos, desde que não aglomerem na prefeitura, desde que vão com máscara, desde que prefiram, de repente, pela internet, porque tem o protocolo online, que é justamente para poder tirar dúvidas, entrar com um pedido sobre isenção, qual o documento que falta ainda que eu tenho que providenciar, qual é o prazo que eu tenho. Então, tem toda essa facilidade, além do atendimento presencial. A pessoa, então, ainda já pode procurar que... Já poderia, porque o prazo é até o vencimento da primeira parcela. Como nós prorrogamos, no caso, o prazo é até segunda, dia 22. Sim. Obrigado, Maria José. Maria José, nós temos uma pergunta aqui da população, por meio do Facebook, em questão do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, que foi formalizado no ano de 2020, e o município que gostaria de levantar a possibilidade de dotação orçamentária na LDO para o Conselho, necessário para o desempenho das suas atividades. Então, acho que ele quer saber se tem alguma dotação, foi destinado algum recurso para o Conselho da Mulher. 2020 ou 2021? 2021. É que o conselho foi criado em 2020. 2020, tá. Quer saber se tem alguma dotação, na verdade, algum assim, recurso tudo que é direcionado à parte social, esses conselhos precisam procurar a Secretaria da Assistência Social, solicitar que, quando ela me mandar o projeto da parte da secretaria dela, para que ela coloque essa situação, para que exista essa possibilidade. Porque como o nosso orçamento, no nosso organograma, não existe o Conselho da Mulher, da Criança... É mulher, né? Conselho da Mulher? O Conselho Municipal da Mulher. Certo. Como ele não existe no nosso organograma, aí precisaria estar alterando a nossa lei de organograma para inserir esse conselho para poder ter algum tipo de dotação orçamentária designada para ele. Poderia já fazer isso no projeto da LOA, né? Sim. Mas ele tem que procurar, no caso, o conselho, que é a parte interessada, procurar a secretária, que no caso é a Quelara, conversar com ela para que, quando ela envie o projeto dela para a contabilidade, que ela insira a solicitação de criar uma dotação orçamentária para o Conselho dos Direitos da Mulher. Tá ótimo, Okay? obrigada. Nada. Maria José, um outro questionamento, na verdade, esse questionamento é dos vereadores, em questão das emendas impositivas.
ano passado, eles destinaram emendas para certas dotações e eles questionaram que a prefeitura retirou essas dotações. Então, que ele não surtiu efeito as emendas dos vereadores. Gostaria que você explicasse essa situação e qual medida tomar, se a prefeitura tomou alguma providência. Ok. Com relação a esse assunto, foi o seguinte: assim que as emendas impositivas foram geradas pela Câmara, nós abrimos o orçamento, nós chamamos as entidades para credenciamento, para os termos desse ano, etc. E foi realmente falado para elas que, vamos supor, não vou saber valores de cabeça agora, tinham 20 mil destinados para cada uma das entidades, por X, Y, Z vereadores, e que nós mandávamos no ano passado 100 mil. Então, nós iríamos mandar 80 do município e os 20 dos vereadores, ok? Então, foi falado isso com as entidades, junto com o jurídico. A partir daí, provavelmente as entidades procuraram os vereadores e passaram essas informações para os vereadores. Aí o vereador Tiago me procurou a prefeitura me questionando sobre isso. Falei, olha, Tiago, realmente o jurídico passou essa informação para mim e foi o que nós conversamos com a entidade numa reunião que estavam todas reunidas. Nós fomos e conversamos novamente com o jurídico pesquisou, porque nós tivemos dúvida, porque emenda impositiva realmente é uma novidade para nós, assim como acredito foram para vocês também, e ele realmente viu que não era isso que era para ser feito. Se nós mandávamos 100 mil, era para nós mandarmos 120 mil. Porém, no termo que foi feito no início do ano, as dotações que foram inseridas foram das emendas impositivas e a diferença para os exemplos 100 mil da prefeitura. Contudo, nós temos até 31 de dezembro para poder enviar essa diferença referente ao nosso agora, né, porque nós usamos a emenda no termo, para complementar o valor da emenda impositiva. O que está travando para que nós não consigamos fazer isso, apesar que nós temos até dezembro para poder fazer isso, é o problema da pandemia, porque as entidades estão tendo dificuldades, inclusive, de executar os trabalhos que elas já executavam por conta da pandemia. Eles estão tendo diminuição de profissionais, tem alguns profissionais que não podem dar aula presencial, estão tendo que se reinventar na parte de videoaulas, alguns não têm como ser videoaulas, então tiveram que ser suspensos, e as entidades receberem recursos para usar diferente do que está no plano, ou para usar de uma maneira incorreta e ter que devolver depois, é pior para a entidade. Então, nós só estamos aguardando como que vai se desenrolar essa pandemia, para poder efetivamente tomar a atitude de repassar para as entidades a diferença referente aos valores das emendas impositivas. Assim como, além das entidades, tiveram também as emendas para mutirão de catarata, para castração de animais. São todas ações que precisam de aglomeração. Precisa estar o médico junto com as pessoas para poder fazer o trabalho da catarata ou a própria castração de animais. Então, por conta da pandemia, isso está suspenso. Caso a pandemia se perdure até o final do ano, infelizmente, a gente não vai ter como executar. Mas não porque nós não queremos, e sim por conta da situação que nós estamos enfrentando. Mas se tudo voltar à normalidade, a intenção é efetivamente realizar. As emendas do social, a assistência social tem executado. Para o CRAS, para o CRES, eles têm executado. Então, o repasse da prefeitura não foi diminuído, continuou igual Exatamente. para as emendas impositivas. Isso mesmo. O munícipe está perguntando aqui, mesmo o conselho, por lei, sendo vinculado ao gabinete do executivo, eu acho que o Conselho da Mulher, o Conselho de Direitos da Mulher é vinculado ao gabinete do executivo. Mesmo assim, ele tem que procurar a secretaria. Olha, eu desconheço o Conselho da Mulher ser vinculado ao executivo, porque todos os conselhos são vinculados ao social. Ainda mais que é direitos da mulher. Quer dizer, os direitos da mulher são preservados por quem? Não pelo gabinete, sim pela assistência social. Eu não vi a lei de criação do direito da mulher. Teria que verificar para poder dar uma resposta com mais precisão. Mas eu desconheço o gabinete ter que decidir algo com relação a algum tipo de conselho que principalmente direcionado à mulher. Mas a gente pode estar verificando com o jurídico para poder dar uma resposta com certeza. Eu também não tenho uma resposta de pronto agora, de imediato.
pergunta? Bom, declaro então encerrada e agradeço a presença de todos, da Maria José. Boa noite a todos. Obrigada, Boa boa noite. noite.